Olha, eu tenho alguns problemas que eu gostaria de gerenciar no Medsoft, que seriam, por exemplo, atribuir tarefas para uma secretária ou para algum colaborador dentro do serviço, com a intenção de controlar as tarefas que cada um tem que fazer e ter uma funcionalidade no sistema que eu não esqueça e nem esses colaboradores esqueçam as tarefas que tem que fazer num determinado dia, num determinado horário. Como que eu gerencio isso no Medsoft? Bom, no Medsoft nós temos então o sistema de gerenciamento de tarefas, que tem por finalidade gerenciar tarefas atribuídas a algumas pessoas. Para acessar as tarefas, vamos clicar no botão Tarefas aqui no MDI. Bom, como funciona essa tela? Nós teríamos então as tarefas que são atribuídas a mim, atribuídas a outros. Bom, atribuídas a mim. Nós temos as tarefas que não são realizadas ainda, realizadas ou todas as tarefas. Para se criar uma nova tarefa, para se designar para uma outra pessoa, basta clicar no botão então adicionar tarefas. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma tarefa para uma recepcionista, para ela ligar para um paciente e perguntar se ele se decidiu pelo tratamento. Como que eu faria isso? Certo, então a gente vai clicar no botão adicionar tarefas. Vamos escolher aqui a pessoa para a qual será designada a tarefa. No caso, ela seria um usuário. Vou escolher então o nome do usuário e colocar a descrição da tarefa a ser designada. Escolhemos então a hora e a data do vencimento, que seria no caso até quando essa tarefa deve ser cumprida. Vamos colocar aqui então até o dia 4 às 17 horas. E o que aconteceria se essa tarefa não fosse cumprida até este horário? O que o Medsoft pode fazer para notificar esse usuário que ele deveria ter cumprido essa tarefa? Nesse caso, a gente pode tanto enviar e-mails, sinalizar através de uma outra tarefa ou através de mensagens, então, quando o usuário abrir o sistema. Bom, definido aqui então o texto. E o que é o campo referente a? Referente a, nós podemos definir um relacionamento dessa tarefa com algum item. Ele pode ser então uma pessoa, no caso, como a gente instituiu aqui para lembrar de ligar para um paciente, a gente pode escolher então para qual paciente será ligado. Vamos procurar aqui então por clientes e vamos pegar um cliente em específico. O resultado, no caso, seria então postado, quer dizer então que eu estou postando a tarefa. Cumprida, quer dizer então quando já foi cumprida essa tarefa, que a pessoa que foi atribuída a tarefa já realizou. Abortada, quer dizer então se foi necessário cancelá-la para que não fosse executada. Respondida, quando o usuário a qual foi atribuída a tarefa me respondeu sobre um status. Ou encaminhar, quando eu preciso encaminhar essa tarefa a outro usuário. A prioridade, eu tenho baixa, média e alta. Quando eu devo sinalizar que uma prioridade alta, deveria ser então essa tarefa ser realizada com urgência. Feito isso, basta dar um OK. Na tela de atribuídas a outros, nós vamos ver a tarefa que foi acabada de ser criada. Por exemplo, se o usuário Carla logar no Medsoft, essa tarefa vai aparecer aonde? Quando ela logar no sistema, veremos nas tarefas atribuídas a mim. Com o usuário dela, a tarefa já vai se encontrar aqui. Ah, entendi. E quando estamos conectados, logados como usuário que criou a tarefa, ele vai aparecer na pasta atribuídos a outros. Isso, exato. Uhum. Nesse caso, seriam as tarefas que eu atribuí a outras pessoas. Uhum. Nós podemos atribuir uma tarefa para nós mesmos, ou seja, esse usuário administrador poderia atribuir uma tarefa para ele mesmo?
Poderia. Nesse caso, eu poderia atribuir uma tarefa para mim mesmo apenas para se fazer um lembrete de alguma coisa que eu deva fazer. Por exemplo, uma ligação, enviar um e-mail, etc. Nós podemos criar uma tarefa assim para nós podermos testar como que funciona o processo de cumprir a tarefa? Sim. Bom, clicamos no botão adicionar tarefa. Vou procurar o usuário. No nosso caso, seríamos o administrador. Seleciono o usuário e informo então o texto ou a descrição da tarefa a ser executada. Entendi. O campo referente a não é necessariamente obrigatório. Bom, após atribuir a tarefa a mim mesmo, eu já vou ter aqui como resultado quem enviou a tarefa a mim, quem me atribuiu, referente a, no caso, como não tem uma referência a um item do Medsoft, vai aparecer geral. E se eu quiser, a partir dessa tarefa, abrir o console, o prontuário eletrônico deste paciente, que se refere à tarefa, como eu faria? Desde que ele esteja atribuído a uma referência, ou seja, a um paciente, eu conseguiria isso. Posso editar. Vamos escolher então um paciente. Ok, fiz a edição da tarefa, agora no campo referente a vai aparecer então o nome do paciente. Lembrando que o status aqui ainda está postado, aqui eu não alterei ainda, não cumpri a tarefa. No botão operações, clicando-se nele, ele já imediatamente vai abrir o console do paciente. Entendi. Bom, e vamos supor que eu gostaria de cumprir essa tarefa. Certo. Eu gostaria de dizer que para o sistema que eu já fiz o que deveria ser feito. Como que eu faço isso? Bom, após a execução da tarefa, nós podemos então clicar no botão cumprir. Este daqui tem por sinal mudar o status dessa tarefa. Logicamente ela vai passar então para uma nova aba. Por enquanto ela ainda não se encontra aqui. Cumpro a minha tarefa, automaticamente vai sinalizar o dono da tarefa, ou seja, quem atribuiu, informando que essa tarefa também já foi realizada. E já desaparece da lista das não realizadas. Isso. Se porventura o proprietário da tarefa não seria eu mesmo, clicando nessa aba, ela desapareceria daqui e seria passada também já para a parte realizada. Certo. Tá, e vamos supor que às vezes eu tenho um problema que eu gostaria que um profissional revisasse um documento no Medsoft. Eu teria que criar uma tarefa e vincular esta tarefa com esse documento? Certo. Então, para se fazer esse tipo de ação, nós vamos precisar abrir então o console do paciente. No console do paciente, podemos escolher então, vamos supor, uma receita e ela precisasse ser revisada por um outro profissional. Nós temos aqui então uma ação chamada Insert Task, inserir tarefa. Abrirá então a janela da tarefa já previamente preenchida com um horário e de vencimento e uma data que pode ser alterado. Vamos colocar uma data acima. Atribuído a, vamos escolher a pessoa, no nosso caso para teste vamos usar o mesmo usuário que eu estou logado. E a descrição já veio preenchida? A descrição já vem preenchida, revisar documento. Só preciso associar com o documento. Aqui no caso, associada ao... já está associada com o documento. A receita já vem associada e aqui entendi. apenas me informa o nome do paciente que vai... proprietário do documento. Vamos supor que seria de alta prioridade e criamos a tarefa. Quando o usuário abrir a sua lista de tarefas, vai aparecer então aqui a descrição da minha tarefa, informando que é uma revisão de documento. Nota-se agora que nós temos um item aqui que simboliza uma alta prioridade. Para mim abrir o documento, então, basta clicar no Operações. Eu vou escolher, então, se eu quero abrir esse documento no próprio MS Document ou no console. Nesse caso, eu vou escolher no console. E se eu quisesse abrir no documento, como é que funciona? O que aconteceria? Nesse caso, o console ele vai atribuir todas as informações necessárias. Vamos supor que precisa abrir apenas o documento e não o console.
teremos então apenas o painel do documento para se trabalhar. Após revisado e salvo, a gente pode retornar ao painel de tarefas e cumprir a mesma. Certo. Quais as outras aplicações que poderíamos fazer com as tarefas? É só manual que podemos criar, só manualmente que podemos criar essas tarefas? Não, as tarefas elas podem ser criadas de maneira dinâmica, ou seja, quando eu salvar um tipo de documento, quando eu preciso fazer uma solicitação de um produto ou medicamento e uma tarefa deve ser criada automaticamente para uma pessoa do faturamento. Enfim, existem vários casos onde podem ser criadas tarefas. Basta surgir a necessidade e a equipe do Medsoft, então, Faria análise. faria análise. Tá bom, então. Acho que é isso. Muito obrigado.